galera do canal Oi Oi Oi, mais um vídeo aqui pro canal. E antes do tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like e dislike, não tem problema o dislike, deixar comentários, tá, nos vídeos do canal. Deixem comentários que é importante, é importante pro canal, é importante para mim e cria relevância. O YouTube espalha o conteúdo do canal para mais pessoas, assim eu faço as horas de visualização para poder monetizar. Já somos aí uns 1070 oioiôs aqui no canal. E ativa o sininho também, tá? O sininho de notificações é importante você ativar. Assim, todo vídeo novo que sai aqui no canal, você fica sabendo quando sai vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre todo sábado às 3h30 da tarde, 3h30 da tarde no horário aqui da Holanda, tá bom, pessoal? E nós temos também um perfil no Instagram, @canal oioioi. E agora sim, vamos lá pro tema do vídeo de hoje. Bom, o tema do vídeo de hoje é os anos 50 nos anos 80. Sabia não? Se você foi criança, adolescente, aí nos anos 80, você notou isso. Você notou que algumas coisas dos anos 50 voltaram a ser moda em plenos anos 80. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. E é o que a gente vai falar hoje aqui no canal. Por quê? Porque voltou a ser moda algumas coisas, alguns aspectos dos anos 50, voltaram a ser moda nos anos 80. E vamos começar o vídeo, tá? Bom, falando sobre os anos 50 em si. Os anos 50, para alguns setores da sociedade, aí no mundo, no Brasil também, foi uma época de prosperidade, foi uma época onde se deu vamos dizer assim, um respiro aí. Tivemos duas guerras. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. A Primeira Guerra Mundial em 1914 e 1918, depois a década de 20, deu-se uma respirada pós-guerra. Foi para alguns também a década de 20 foi uma época próspera. Aí logo depois já veio a crise de 29, a ascensão do nazifascismo na década de 30 e, em consequência disso, a Segunda Guerra Mundial aqui na Europa, e assolou de pobreza vários países aqui da Europa. Os anos 50, para alguns setores da sociedade, foi um respiro, tá? Foi uma coisa assim, um alívio, e uma época em que se teve bastante prosperidade. Eu sou rica! Mas para alguns setores da sociedade, tá? Nos Estados Unidos, esses setores da sociedade que tiveram assim uma década de 50 de prosperidade, obviamente foi o pessoal, as famílias brancas, tá? Que tiveram aí prosperidade, assim como no Brasil também. E nos anos 50 ficou muito em voga, naquela época, o American Way of Life, o estilo de vida americano. O estilo de vida americano, com seus carrões, as famílias, papai, mamãe e filhos, o pai indo trabalhar, a mãe cuidando do lar. Esse era o American Way of Life, que era propagado mundo afora. E além disso, até mesmo a rebeldia, em alguns filmes de Hollywood, era uma rebeldia como forma de propaganda. Era uma rebeldia como forma de propaganda, mostrando jovens rebeldes, jovens que faziam pegas de moto, pegas de carro. As figuras rebeldes aí dos anos 50
personalizadas nas figuras no cinema através de Marlon Brando e James Dean. Lembrando também aqui que o James Dean ele morreu jovem num acidente de carro, assim como Paul Walker lá do Velozes e Furiosos. James Dean morreu em 1956 depois de um acidente de carro. E tivemos também a figura rebelde de Elvis Presley no Rock and Roll. Rock and Roll que tinha acabado de nascer aí em metade dos anos 50 e veio personificado na figura de Elvis Presley, o rapaz branco que tocava aquele ritmo negro e também chacoalhava os quadris com aquele ritmo, escandalizando setores aí da sociedade, os setores mais conservadores da sociedade. No Brasil, os anos 50, a prosperidade veio através dos anos de governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek acelerou a industrialização do Brasil, colocou mais estradas, programou a construção de Brasília. Nos setores, na área cultural brasileira, nós tivemos o início da Bossa Nova, também a vinda do rock and roll, tivemos destaques nos esportes, o Éder Joffre no boxe, a Maria Esther Bueno no tênis, que ela ganhou um torneio de Wimbledon. Aí no final dos anos 50, acho que em 1958, ela ganhou em Wimbledon, na Inglaterra, um torneio de tênis. E tivemos a nossa primeira Copa conquistada, em 1958, a Copa da Suécia. Então, os anos 50 foi uma década áurea para as pessoas. E para quem não foi áurea, a década de 50, muito para as pessoas pobres, que continuavam pobres, e as pessoas negras, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ainda em estados do Sul, havia divisão de lugares para negros, lugares para brancos, em alguns estados do Sul dos Estados Unidos. E essa conquista dos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos aconteceu lá para 1964, 1965. Então, para alguns setores da sociedade aí, os anos 50 continuava a mesma pindaíba, a mesma porcaria que era. Eu não aceito! Mas, assim, para essas pessoas que tiveram esse período áureo aí nos anos 50, resolveram relembrar dos anos 50 nos anos 80. As pessoas que nasceram nos anos 50 ou que eram jovens nos anos 50, nos anos 80, já estava aí mais ou menos na casa dos 30, 40 anos. Então, houve esse resgate desses tempos áureos dos anos 50 em plenos anos 80. Mas isso aconteceu massivamente nos anos 80, mas nos anos 70 já se mostravam assim algumas coisas de resgate dos anos 50, tá? Em 1973, um jovem cineasta californiano, ele fez um filme chamado American Graffiti, que no Brasil recebeu o nome de Loucuras de Verão. E qual era a história de American Graffiti? Que esse jovem cineasta, que eu vou falar depois, você vai ficar sabendo depois, eu vou falar sobre ele. Quem é o jovem cineasta? Bom, esse jovem cineasta, em 1973, ele fez o filme American Graffiti, que contava uma noite de aventuras de um rapaz que estava indo para a faculdade no dia seguinte. Então, naquela noite, esse rapaz chamado Kurt Henderson, o Kurt Henderson, ele resolve, Kurt vai curtir,
vai curtir a sua última noite na sua cidade natal antes de ir para a universidade. Um filme despretensioso que mostra um recorte do que era o fim dos anos 50 e o início dos anos 60, numa cidade do interior da Califórnia. E este filme foi realizado por um rapaz que futuramente ficou conhecido por seus filmes de guerras intergalácticas. Sim, George Lucas. George Lucas, da trama do Star Wars, ele fez esse filme totalmente despretensioso, sem efeitos especiais, o American Graffiti, mostrando um recorte de como era mais ou menos aí o final dos anos 50, os anos 60, na figura de Kurt Henderson, curtindo a última noite dele na cidade natal antes de ir para a universidade. E ainda nos anos 70, em 1978, John Travolta, depois do sucesso disco de Embalos de Sábado à Noite, resolve fazer Grease. Grease nos conta a história de Danny Zuko e Sandy nos anos 50. Os dois eles têm um namorinho de verão, só que aí os dois eles se reencontram na escola lá onde o Danny Zuko estuda. A Sandy reencontra o seu amor de verão, o Danny Zuko, e a trama de Grease se passa na escola aí entre Danny Zuko e Sandy se acertando para namorar definitivamente, não só mais uma história de amor de verão. Tá, e o filme é de 1978, o filme Grease nos tempos da brilhantina. Foi esse o título que Grease recebeu lá no Brasil, tá? Bom, e já indo aí plenamente para os anos 80, tivemos a trilogia de Porky's, que se passa em 1954 na Flórida. O filme em si é de 1982, 1983, conta a história de um grupo de jovens de uma escola pública americana. Eles iam, esse grupo de jovens, aquela coisa, uns tentando perder a virgindade, conquistando várias garotas, olhando garotas tomando banho no vestiário, paquerando professoras bonitas, enfim, todas essas coisas clichês de filmes adolescentes americanos. E Porky's teve 3 sequências, tá? O primeiro filme foi em 82, depois o outro filme em 83 e o terceiro filme em 1985. E por que Porky's o nome? É porque Porky's era lá o cabaré, lá o inferninho, aonde essa galera adolescente, eles frequentavam lá, ou tentavam frequentar. Hoje eu não vou dar, vou distribuir. Esse filme passou a rodo na sessão da tarde, durante parte aí dos anos 80, anos 90. E, como eu disse, teve 3 sequências, o filme do Porky's. Bom, depois disso, A Primeira Transa de Jonathan. Também aí mais um filme adolescente, de 1985, e o que conta a primeira transa de Jonathan. Bom, Jonathan é um garoto desajeitado que quer ter a primeira transa com uma menina bonitinha lá da escola dele. Ele tenta ter essa primeira transa com essa menina, acho que ele consegue, não sei se ele é bem sucedido, enfim, mas para mim a história mais interessante desse filme aí da primeira transa de Jonathan é com o recém-chegado Eugene, que ele é um rapaz meio rebelde aí, que se torna amigo de Jonathan. Ao invés dele ser aquele rebelde tradicional, que é brigão, ele é um rapaz rebelde contestador, que se torna amigo de Jonathan, e ele se apaixona
por uma menina bonitinha lá da escola também, a Bunny, que é a amiga da bonitinha que o Jonathan quer conquistar. Aí, só que assim, a Bunny também se apaixona pelo Eugene, mas a Bunny tem um namorado playboyzinho da cidade, esse sim é o vilão da história, que o playboyzinho da cidade, ele é filho do dono de uma loja de eletrodomésticos lá. Aí ele fica pistolinha, porque a Bunny não quer mais namorar com ele e ela tá interessada no Eugene. Aí ele é o tipo playboy valentão, o namorado da Bunny, que persegue o Eugene e também, por consequência, persegue o Jonathan, enfim. Mas o mais interessante aqui nesse filme é a história do Eugene, que é o coadjuvante lá, o amigo do Jonathan. A história do Jonathan nem é tão interessante assim, é só o menino que quer perder a virgindade com a menina lá, bonitinha da classe dele. Enfim. Em 1986, temos aqui o filme Peggy Sue. O filme Peggy Sue com a Kathleen Turner e o Nicolas Cage, tá? Aqui eles formam um casal. A primeira parte do filme se passa no tempo atual, década de 80. A Peggy Sue tá casada, aqui com o personagem do Nicolas Cage. Eles estão em crise no casamento, a ponto de se divorciar. Aí surge um convite para Peggy Sue e pro marido para eles irem numa comemoração de 20 ou 25 anos lá de formados do colégio onde eles estudaram. O marido não vai, só vai a Peggy Sue. A Peggy Sue vai vestida lá de anos 60. Ela se torna a rainha da festa lá, que nos Estados Unidos tem isso, de rainha do baile, rei do baile. Quando eles vão cortar para ela o bolo lá de comemoração de rainha do baile, ela desmaia e volta no tempo. Volta nos seus tempos de juventude, aí na transição de dos anos 50 para os anos 60. E aí, quando ela volta desse desmaio, ela volta para a juventude dela, ela vê uma nova oportunidade de modificar as coisas, de fazer coisas que ela não fez quando ela tinha de fato lá 18 anos. Então, é isso que é o rolê aí do filme da Peggy Sue, tá? E, obviamente, vamos encerrar aí falando de filmes com temática anos 50 nos anos 80 aí, o De Volta para o Futuro, que é de 1985. Aqui, todo mundo sabe a história de Marty McFly. Ele é amigo do cientista Dr. Brown, o único amigo do Dr. Brown. Aí o Dr. Brown pega, vem ver o que eu criei. Marty, vem ver aqui o que eu criei no estacionamento do shopping, 1h. Vem aqui para ver o que eu criei. E Marty vai lá para ver o que o Dr. Brown criou. O Dr. Brown criou uma máquina do tempo. Aí acontece um rolê lá, que para criar essa máquina do tempo, o Dr. Brown, ele fez umas bombinhas de São João para um pessoal da Líbia. Esse pessoal da Líbia ficou putaço com o Dr. Brown, veio perseguir o Dr. Brown. Aí o Dr. Brown acaba baleado e tudo aquele rolê do filme. O Marty McFly entra na máquina do tempo, volta para a cidade lá onde ele morava. Aí ele volta nos anos 50 e também ali ele vê uma oportunidade de modificar o futuro dos seus pais, porque o pai dele aí na trama até então é um Zé Banana. O pai do Marty McFly. Aí Marty McFly vê a chance de mudar a vida de seus pais.
E musicalmente, assim, eu me lembro que musicalmente teve aí um álbum do Jive Bunny. O álbum do Jive Bunny, um álbum internacional, fazia remix aí de músicas dos anos 50 nos 60, tinha twist e tudo, tá? Ele foi lançado em 1989 e tocou muito nas rádios no Brasil. Eu me lembro que tocava muito Jive Bunny em qualquer rádio que você pusesse, Transamérica, Jovem Pan, Metropolitana, Cidade, tinha a Rádio X na época também, Rádio Gazeta, todas elas tocavam Jive Bunny, estava sempre tocando Jive Bunny. Então, o álbum do Jive Bunny foi lançado em 1989. E bem, e no Brasil essa febre de anos 50 nos anos 80? No Brasil, essa febre de anos 50 nos anos 80 começou em 1986, quando foi exibida a minissérie Anos Dourados, do Gilberto Braga. E o que contava Anos Dourados? Anos Dourados contava a história de Lourdinha e Marcos, na Tijuca, do final aí dos anos 50, e contava essa história pra gente. Lourdinha, estudante do Instituto de Educação, lá, magistério, alguma coisa desse tipo, e Marcos, um estudante do Colégio Militar. Esses dois colégios, eles existem de verdade e estão localizados no bairro da Tijuca, tá, gente? Até hoje o Colégio Militar está lá e o Instituto de Educação também estão localizados no bairro da Tijuca. Tijucanos. Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, tá bom? E a história se passa aí entre Marcos e Lourdinha. E o que acontece? A família da Lourdinha é contra esse namoro com o Marcos, porque Marcos é filho de mãe desquitada. Naquela época, ser uma pessoa desquitada era muito difícil. Uma pessoa ser desquitada era muito estigmatizada. As pessoas, assim, nossa, Terceira Guerra Mundial, desquitada. Ai, meu Deus, é desquitada! Aí era aquilo, a família da Lourdinha era aquela família cidadã de bem, conservadora. Que não existe segunda-feira no comunismo. E Marcos era criado por uma mãe solo, já que os pais do Marcos eram desquitados. Tem uma diferença, tá, gente, de desquitado para divorciado. Aí, isso fica para um outro vídeo que eu posso explicar depois a diferença entre desquitado e divorciado, mas nessa época tinha o desquite. E pessoas que eram desquitadas eram muito mal vistas. Eram muito mal vistas, assim, nessa época, e ainda mais que a mãe do Marcos trabalhava como caixa numa boate em Copacabana. Então, a trama era desenvolvida aí, os dois namoravam, mas aí os pais da Lourdinha eram contra esse namoro, queriam que ela namorasse um rapaz que era engenheiro, que morava lá no bairro, que era neto de brigadeiro da aeronáutica, enfim. E Anos Dourados foi uma série que passou em 1986. Bom, outra novela que teve aí com temática dos anos 50, anos 60, é uma novela que está atualmente aí no ar, a novela Bambolê, de 1987, se encontra no ar aí no canal Viva, e aqui conta a relação de Álvaro, um pai que é viúvo, ele é pai de 3 filhas, ele é um pai liberal. Álvaro e as filhas moram em Ipanema, e tem o contraponto, a tia das meninas, a tia Fausta, ela é uma tia mais conservadora que deseja que as sobrinhas casem, façam bons casamentos, tudo como deve ser, direitinho,
para elas ter filhos, para elas formarem família, enfim. Então, a novela se passa aí nesse contraponto entre o liberal, Álvaro, que é um pai liberal, e a tia Fausta, que é a tia conservadora das meninas, tá? E filmes brasileiros também pegaram carona nesse revival aí de anos 50 nos anos 80. Bom, nessa época, a pornochanchada, Ai, que delícia! dava os seus últimos suspiros aí. Em 1985, ainda lançou o filme Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, esse é o nome do filme, tá? E esse filme tem 2 episódios. O primeiro episódio se passa nos anos 50 e fala sobre uma jovem chamada Soninha, que ela finge que tá doente, ela tem uma viagem marcada com a família, ela não quer viajar com a família, ela finge que tá doente, porque o que ela quer mesmo é com o namorado dela. Então ela finge que tá doente, porque ela quer fazer farra com o namorado dela, ela chama o namorado dela lá pra eles fazer farra, só que ele não quer, que ele, não, eu respeito muito seus pais, eu não tô afim, eu não quero, eles acabam brigando e o rolê assim, essa primeira parte, esse primeiro episódio, se passa nisso, aí na década de 50, e esse rolê aí da Soninha querendo perder a virgindade com o namorado. E o outro filme que tem é Banana Split, de 1988, tá? Esse retrata a vida do jovem Ney, ele é de Petrópolis, e conta a transição de Ney da adolescência para a vida adulta. E músicas brasileiras? Bom, houve músicas brasileiras também com essa... Aliás, né, no Brasil eu acho que se aproveitou mais essa onda dos anos 50, nos anos 80, do que nos Estados Unidos, porque teve até Caderno da Tilibra, nessa época que eu me lembro, que tinha temática dos anos 50. A gente, lá em casa, chegou a ter uns cadernos, aqueles cadernos universitários da Tilibra, com foto lá de jovens num Cadillac, enfim, uma estética bem anos 50, tá? Mas músicas brasileiras que tiveram essa pegada aí de anos 50, Patrícia Marques, quando ela tinha uns 14, 15 anos, ela se lançou em carreira solo, e o primeiro hit solo da carreira de Patrícia Marques foi Festa do Amor. Eu acho que foi uma música encomendada para a novela Bambolê. Então, tem uma pegada anos 50 aí nessa música, Festa do Amor, tem uma pegada anos 50, e eu me lembro que na época fez muito sucesso. E outra música também que teve na época uma pegada anos 50, tá na trilha de abertura da novela Bambolê, Conquistador Barato, cantada por Léo Jaime, tá? Que teve aí essa pegada anos 50. Outra música que teve aí uma pegada nos 50 foi Matinê no Rian, com o grupo João Penca e seus miquinhos adestrados, e a Paula Toller do Buque de Abelha. Matinê no Rian tem uma pegada anos 50, foi trilha sonora da novela Sexo dos Anjos, porém Sexo dos Anjos, a trama de Sexo dos Anjos, não tinha nada nos anos 50, se passava nos tempos atuais. Programas de TV. No Brasil, em 1988, na TV Manchete,
Aproveitando, a TV Manchete aproveitou que a Angélica estava fazendo bastante sucesso no Clube da Criança e deu um programa para ela aos sábados, numa espécie assim, o programa era uma tipo a pegada Globo de Ouro, que o Globo de Ouro apresentava as músicas que estavam fazendo sucesso no momento. Então, a TV Manchete criou um programa que passava sábado à tarde para a Angélica apresentar os hits do momento que estava fazendo sucesso. O programa se chamava Milkshake e toda a abertura, a música, tinha essa pegada dos anos 50, embora o programa, acho que até o cenário do programa tinha essa pegada nos 50, mas apresentava as paradas de sucesso atual lá dos anos 80. Que estava tocando muito nos anos 80, uma pegada meio Globo de Ouro aí. Então, o Brasil ele soube aproveitar bastante aí essa onda dos anos 80, essa onda dos anos 50 nos anos 80. E foi uma onda que acabou. Que aí já veio a outra década, e nos anos 90 houve aí uma dobradinha da galera relembrando anos 60, anos 70, tanto que foi, acho que em 1994, teve uma espécie de revival aí do Festival de Woodstock, em 1994, com bandas dos anos 90, teve uma pegada meio anos 70, com o grupo Delight, um grupo de Nova York, aí teve uma pegada anos 70 com a música Grooves in the Heart, e essa moda de revival acabou pegando, revivals acabaram entrando em moda, então cada década vai lembrando uma década anterior. Então, nos anos 90 foram lembrados os anos 60 e 70, quando chegou aí mais ou menos para os anos 2000, começaram a relembrar dos anos 80, parece que agora estão relembrando os anos 90, uma parte dos anos 2000 também já está sendo revisitada por algumas pessoas, e, enfim, parece que essa coisa de revival aí veio para ficar, e isso começou nos anos 80. E é isso daí, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Para o próximo vídeo eu vou falar sobre censura no Brasil, a censura nos tempos da ditadura militar é o assunto para o próximo vídeo. Aliás, não só a censura nos tempos da ditadura militar, mas o que falam aí sobre a regulamentação da mídia hoje em dia. Então, vou falar também um pouquinho sobre regulamentar a mídia e a censura nos tempos da ditadura militar. Esse vai ser o assunto para o nosso próximo vídeo. E vou pedir novamente para vocês para se inscreverem no canal, curtir, tá? Like, dislike, deixar comentários, é importante para a relevância do canal, ativar o sininho de notificações para cada vídeo novo vocês ficarem sabendo quando o vídeo vai ao ar. E temos o perfil do Instagram, @canal oioioi, lá, né, no Instagram, obviamente. E é isso daí, pessoal. Um beijo pra vocês e fui!